Cacá é um dos advogados garantistas que vem há muito tempo pedindo a reparação desse ritual, né? Que ritual estranho que a justiça criou para condenar o Lula. Cacá, e aí? O que você achou da decisão do Fachin ontem? Olha, nós temos que analisar essa decisão sobre dois aspectos. Primeiro, que ela está correta. Há muito tempo nós levantamos, desde o início da operação, a incompetência do Moro, que se julgava um juiz de jurisdição nacional. Isso é uma coisa que a gente fala no Brasil inteiro. Já falei aqui algumas vezes, dizendo, olha, o que o sítio de Atibaia está sendo julgado lá em Curitiba, o que o triplex de Guarujá, ou seja, a gente sabia que esse grupo político coordenado por Moro, que era ele e esses procuradores, faziam aquilo politicamente. O Supremo começou a entender assim nos últimos tempos. Eu, há pouco mais de um mês, tive uma vitória no Supremo significativa, que alguns senadores que estavam sendo investigados porque perderam o cargo lá em Curitiba, nós tiramos do Supremo e mandou para Brasília. Está aqui na 12ª Vara de Brasília. Então, o Fachin ficava vencido. Ele resolveu, neste momento, já que estava para julgar o habeas corpus da parcialidade, que tem outro fundamento, outra dimensão de julgamento, ele fez um despacho correto, intelectualmente, onde ele diz, olha, eu sempre fui vencido, mas a segunda turma chega a essa conclusão, então ele faz o quê? O que tinha que ser feito. Ele mandou o processo para Brasília e anulou todos os atos decisórios. Essa é uma decisão importantíssima, importantíssima. Agora, eu estava escutando você conversar com a Florestan e tenho discutido isso um pouco. Isto não impede que o ministro Gilmar Mendes leve o processo ao habeas corpus da parcialidade, porque se você for ler o despacho do Fachin, logo após ele determinar a incompetência, ele fala que o habeas corpus número tal perdeu o objeto, que é, ele não fala que é, mas a gente sabe que é o habeas corpus, evidentemente, é só consultar o habeas corpus da parcialidade. Não é assim, pelo menos na minha visão. O que o ministro Gilmar pode fazer hoje, inclusive? Hoje tem sessão na segunda turma. O ministro pode levar o habeas corpus, ele é o presidente da segunda turma, e ele pediu vista da parcialidade, e dizer o seguinte, olha, embora tenha um despacho do ministro Fachin considerando sem objeto, por perda de objeto, eu entendo que esse processo deve ser julgado. O processo já começou a julgar, já tem 2 votos. Então, o natural é que o Supremo enfrente a parcialidade. E aí, Fábio, é muito importante a gente ter as diferenças do que significa. O primeiro direito do cidadão é ter um juiz natural. O Moro claramente usurpou esse direito. Ele se julgava um juiz com jurisdição nacional. Então, essa nulidade vai fazer o quê? O que o Fachin fez. Tornou os atos nulos, o juiz incompetente, lá de Curitiba, e agora vai distribuir aqui para um juiz. Por exemplo, há casos, em Brasília você tem 2 varas criminais da área federal. Tem um determinado juiz extremamente sério, competente e corajoso, independente, que, mais de uma vez, recebe essas denúncias, ou seja, recebe o material e não recebe a denúncia formalmente. É um direito dele. Ele pode dar continuidade, ele pode validar o recebimento, ele pode dizer que não tem elementos para começar o processo penal. Então, zerou o jogo. Agora, com isso competente sobre os 2 prismas, sobre o prisma jurídico, de ter competência para tal, ou seja, juiz natural, e sobre o prisma de ser competente, porque o Moro é um indigente intelectual. Esses procuradores de Curitiba, eu falo isso há muito tempo, são indigentes intelectuais. Essas gravações às quais o Florestan se refere demonstram também uma certa indigência moral. Aí já é uma outra questão. Agora, o que aconteceu? Determinou a nulidade, que já é grave e importante, deu a condição do Lula ficar elegível. Eu não sou político, não quero entrar muito nessa discussão, mas é um fato, isso aí é inquestionável. E o habeas corpus de hoje? Pode ser julgado hoje ou poderá quando o presidente Gilmar, presidente da turma, quiser. Na realidade, se há algo aí que poderia ter sido feito, essa vista de 2018, é ter julgado há muito mais tempo esse habeas corpus. Impediria essa discussão de agora. Mas vamos aos fatos. Se ele levar esse habeas corpus e considerar o Moro parcial, você tem razão num ponto. Qual é o efeito imediato? Ele já não é juiz. Então, ele não vai ser afastado da causa. E nem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que cuidaria de alguns erros e abusos do juiz, nem o CNJ pode atingi-lo, pela jurisprudência que diz.
Depois de juízo, ele não é mais julgado pelo CNJ. Mas eu entendo, defendo há muito tempo, e continuaria a defender, que se considerada a parcialidade do Moro, esse caso é a tal ponto diferente de uma simples parcialidade que é grave, mas que ocorre sem nenhum dolo, sem a pessoa realmente querer prejudicar o outro. Nesse caso, especialmente com essas gravações, mas eu falo isso há 5 anos no Brasil afora, havia uma intenção deliberada, política. Esse senhor Moro coordenava os procuradores porque ele queria fazer o que ele fez. Ele ganhou lá atrás. Ele prendeu o principal opositor do atual presidente, que esse ano... Desculpa, Cacai. Desculpa te interromper aqui, porque eu estou testando meu áudio aqui para ver se tira o barulho da obra. Pronto, já consegui. Pode continuar. Eu vou terminar um raciocínio, que é o seguinte, que você disse, mas agora não vai acontecer nada com ele, já está aposentado. Não, no meu ponto de vista, os excessos dessa parcialidade, a comprovação que foi uma parcialidade dolosa, uma parcialidade feita em conluio com os procuradores, deve dar necessariamente uma investigação, inclusive criminal. Inclusive criminal, Florestan. Isso é que nós temos que estar atentos. E eu ontem fiz um pequeno postzinho, porque as pessoas me ligam, eu prefiro fazer post porque eu tenho que continuar trabalhando, então não dá tempo. E eu fiz uma observação que acho que a imprensa, especialmente vocês que têm lucidez de análise, tem que analisar. Eu fui o autor da ADC 43, da presunção de inocência, que felizmente depois tomou uma dimensão no Brasil, tivemos os grandes nomes na ADC 44, na 54, e o Supremo considerou a presunção de inocência com a possibilidade de prisão só após o trânsito em julgado. Veja bem, o Fachin era um dos principais ministros contra a nossa tese. Felizmente ficou vencido. Essa decisão ontem dele, de anular os processos do Lula, no meu ponto de vista, é a prova cabal, inequívoca, de que a prisão só pode se dar após o trânsito em julgado. Veja só, o Lula ficou 580 dias preso. E agora um ministro do Supremo vem, com razão, usando a Constituição e a lei, e anula todos os processos dele. Quem é que vai devolver para ele 580 dias que ele ficou preso? A liberdade nesses 580 dias jamais será devolvida.